Olá, tudo bem? Meu nome é Janaí Tarice, eu sou psicanalista e hoje eu quero trazer um tema bastante intrigante, eu diria. Esse vai ser um vídeo um pouco mais longo, que eu gostaria de falar mais sobre isso, deixar registrado isso como vídeo, sobre o nosso contexto psicanalítico, né? Todas as pessoas, todos os analisandos que vêm até nós, os nossos analisandos, para fazer uma análise pessoal, para buscar mais autoconhecimento, enfim. Quando o paciente vem com queixas, geralmente ele vem trazendo consigo, na psicanálise, né, algo bem desconfortável, que geralmente, na análise pessoal, né, que geralmente é sobre culpar os pais, né, sempre vai ter um familiar, ou pai ou mãe, ou um responsável, né, pela aquela criança desde o início da sua vida. E quando esse paciente vem até nós, psicanalistas, eles vêm com as queixas. E na grande maioria, a queixa principal é de como foi criado, como foi direcionada a sua vida, né? E como é algo profundo, se torna bem desconfortável às vezes, né? Na análise falar sobre isso. É como se estivesse falando mal dos pais ou algo assim. E o sujeito ali, ele coloca um lugar de vítima, né? O paciente chega como uma vítima de todos os seus cuidadores, dos seus responsáveis durante todo ao longo da sua vida, né? Que se tornou reflexo na vida adulta. E a história sempre vai se iniciar, né? Quando a pessoa está ainda criança e aos poucos a gente vai analisando e vendo toda a questão familiar daquela criança. E por muito tempo, né, a gente atribui, a gente que eu falo porque eu também passei por análise, então a gente acaba criando essa vitimização, né? Nós vamos atribuir aos nossos pais, aos nossos cuidadores, a responsabilidade daquilo tudo que a gente vive e tem vivido durante todo o nosso percurso, né? E de fato, né, os pais eles têm um papel fundamental na criação dos filhos. Na psicanálise nós estudamos muito sobre a parte do indivíduo como criança, desde que nasceu aos 7, 8 anos de idade. Então, ali vai se estabelecer muita coisa na vida adulta daquele paciente. E nos tornamos vítimas e nós entendemos que os pais têm grande contribuição por certas, né, situações. E nós somos atravessados de uma forma da forma que a gente foi amado, né? E a gente foi rejeitado, corrigido, silenciado, né? Ou vistos, né? A infância ela deixa marcas, isso é fato. Então a palavra dos pais ela fere, ela sustenta, ela determina, ela direciona muitas coisas. Na análise, né? Ela nos conduz ao ponto que é muito profundo de compreensão. Embora nós sejamos culpados, né, por tudo que aconteceu, somos responsáveis por tudo na nossa vida, como adultos, né? Existe uma diferença, né, de carregar essa dor e transformar essa dor em identidade, como adultos. Muitos, eles permanecem presos nessa fala
nesse discurso daquela falta que não foi recebida, né? E passam a vida inteira, né? Se explicando, falando e questionando sobre como poderia ter sido, né? Se tivessem agido de outra forma com ele, como indivíduo, né? Então fica preso nesse discurso há muitos anos, a vida, né? Por muito tempo. Só que em algum momento, nós ficamos repetindo padrões e deixa de ser apenas uma consequência do passado e começa a ser uma escolha inconsciente daquilo que sustenta, né, o presente, o nosso presente em si. E a psicanálise, ela não inocenta os pais por certas atitudes, mas ela não permite que o sujeito permaneça eternamente escondido atrás dos pais, dos responsáveis, né? Assim dito. E, então, tem pessoas que tiveram infâncias difíceis, né? Tiveram que escolher elaborar suas dores e traumas, enfim, ausências, agressividade, sabotagens, destruições, enfim, várias coisas. É nesse ponto que a análise ela toca em algo muito sério, em algo responsável, objetivo, que nós nem sempre nós escolhemos o que vivemos. Isso nós entendemos muito na psicanálise, na análise pessoal nós entendemos muito sobre isso, sobre nem sempre escolhemos o que vivemos, mas nós escolhemos consciente ou inconscientemente o que faremos com aquilo que nos atravessou. Olha que legal. Então, isso é muito interessante. E nós escolhemos, né? Tanto consciente quanto inconscientemente aquilo que nos fez atravessar. Culpar eternamente os nossos pais pode muitas vezes funcionar de uma forma assim, não entrar em contato com uma própria responsabilidade, com a minha própria responsabilidade como adulta, né, como uma pessoa adulta, e diante de toda a minha vida, né? Então, porque assumir a autoria das próprias escolhas, das próprias questões, exige muita maturidade psíquica, muita. Você bater no peito e falar, realmente, eu não sou a vítima, eu sou o vilão, eu sou o próprio vilão da minha história. Sim, isso é muita maturidade psíquica. Você tem que fazer análise e passar por todo esse processo, fazer toda essa travessia, né? Então, ela exige você abandonar uma posição que você está confortável, que você está muito estável ali, né? Que apenas acusa e suporta a dor de reconhecer o próprio erro, né? O próprio momento vivido e o mecanismo de defesa que foi exigindo de você ao longo do tempo. A análise pessoal, ela não serve para apontar culpados. Ela serve para produzir consciência e você entender e ter essa maturidade psíquica para entender que toda a sua vida há repetições, mas que você pode mudar, né, esse quadro. Então, talvez seja a maior das dores no processo da análise pessoal, né, de se descobrir, de ver a própria história e saber que é possível, né, passar, né, fazer essa travessia e permanecer naquilo que você decide continuar. Eu vou fazer mais séries sobre esse compilado de vídeos, porque eu acho esse tema muito interessante para trazer para vocês.